Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui. Já expliquei aqui as entrevistas, mas quero explicar a igreja e ao conjunto. Porque cheguei esse horário, o carro quebrou. Graças a Deus, chegou até o Deus quebrado. Quando chegou no pátio que eu aluguei, apagou tudo, não sei o que, eles falaram, resolveu. E ele soltou aqui, Alex, e ele falou que o nosso diácono eu não te digo, Rogilson. Aí meu amado foi me instalar, e graças a Deus, aqui eu não podia deixar de estar. Amém? Não podia deixar. Então, Deus abençoe meu companheiro, pastor Francisco, e cumprimentando ele, eu cumprimento todos os homens de Deus, eu digo que aqui está, e é bom ver novamente. Deus abençoe, e eu quero parabenizar o professor Alex, que é um amigo, um irmão, e muito bem, a vida profissional aí, tinha mesmo TV, caminho, o Senhor achou por bem, né, irmão? O perdonado também conhece. Não, mas eu quero parabenizar Alex, o conjunto de Filadélfia, os músicos, instrumentistas que aqui estão, né? Esse pessoal aí que tem acontecido aqui na escola, onde músicos são formados e músicos melhores, adoradores, né? São músicos, instrumentistas, adoradores. Então, parabéns ao conjunto, parabéns aos meus companheiros, e parabenizando o conjunto aniversariante, eu também cumprimento todos os órgãos de louvor que aqui estão nessa noite, as suas direções. Todos recebem a salvação, diga amém. Quando o Alex falou comigo, ele disse: pastor, o tema é livre, para o senhor falar sobre adoração. A leitura, eu perguntei aqui ao pastor, ele fez do Salmo 137. Salmo 135. Salmo 135. E eu quero falar um pouquinho sobre adoração. Eu queria bastante atenção na igreja. É um estudo bíblico. Eu não sei fazer aviãozinho. Eu não sei. Eu gosto da palavra, eu amo a palavra. E se acontecer alguma coisa aqui, foi a palavra. Aleluia. E não eu. Porque não sou animador de auditório. Eu estou escondido aqui atrás do Espírito Santo, que sabe como falar com a sua igreja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, adoração, escute bem, eu queria a sua atenção, porque se você não tiver cuidado, você vai dormir, e eu não quero que você dormir, eu quero que você preste atenção. Adoração é mais do que cantar. Adoração é mais do que até louvar. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Adoração é muito mais que tocar. Adoração é vida com Deus. Adoração é vida com Deus. E eu quero, me distanciando um pouco da leitura que o meu companheiro fez, pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, o segundo João,
quarto evangelho, e quando você encontrar o capítulo 4, procure o versículo 23. João 4 e 23. Se alguém gosta de estudar a Bíblia e quer entender um pouco de adoração, eis uma sugestão. Comece observando a conversa de Jesus com essa mulher. Eu vou ler o versículo, depois a gente fala uma coisa sobre isso. O 23 diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Davi morre, assume Salomão. O final da vida de Salomão não convém agora falar, não é o momento. Mas após a partida, acontece uma divisão, que fica Reino do Norte e Reino do Sul. Nessa divisão que houve, o povo se misturou. E nessa mistura ficaram duas classes: judeus e samaritanos. E a guerra aí foi uma guerra boa. Eram todos o mesmo povo, mas esses que se misturaram, os que eram os judeus, não aceitavam isso. E Jesus nunca apoiou divisão. Você me ouviu? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Divisões. Eu vou pegar mais pesado. Facções, partidarismo, às vezes até dentro da igreja. Isso rouba a adoração ao Senhor, atrapalha a adoração ao Senhor. Nós falamos muitas vezes da idolatria, e quando a gente fala de idolatria, qual a ideia que a gente tem? É de alguém de joelho na frente de uma estátua. A gente pensa em idolatria, a gente pensa isso. Idolatria é muito mais que isso. A idolatria, você se torna, e eu me torno idólatra, quando eu preencho com qualquer coisa que você imaginar o lugar de Deus. Por qualquer coisa. Tem gente que ocupa o lugar de Deus pelas coisas. Tem gente que pede as coisas, Deus dá. E quando Deus dá, essas coisas afasta ele ou ela de Deus. O caba é fiel na escola dominical. Vem a pé ou vem de bicicleta, Jesus dá um carro a ele. Vou dar um exemplo assim embaixo. Jesus dá um carro a ele. Aí você passa aí do lado da escola dominical, está lá ele lavando o carro. Porque agora não tem tempo mais de ir. Porque o domingo de manhã é para lavar o carro. Eu era maestro do coral e um cara lá desempregado, não sei há quanto tempo. A gente fazia campanha, ajudava como podia. E a gente fazia a campanha de oração para Jesus abrir a porta para ele. Ele vai e começa a trabalhar. E Jesus, Alex, não abriu a porta para ele, não. Jesus escancarou. Aí ele vai e some do coral. Tome ligação, mensagem, ele sem responder. 4 meses, 4, 5 meses depois, eu estou fazendo
sombra com a minha esposa. Quando eu entro no corredor assim do mercado, que ele me vê, ele correu pelo olho. Mas nessa escola eu fui expulso, eu sei mais coisa. Aí eu rodeei, peguei ele. Aí ele percebeu naquele momento. Meu pastor, a paz do Senhor, eu nem respondi. Cadê tu, hein? Cadê tu? Não, pastor, é que sabe como é que é? Eu passei muito tempo desempregado, como o senhor sabe. Agora Jesus abriu as portas para mim. Pastor, por favor, agora estou trabalhando. Eu disse, tu pega que hora? Eu pego cedo, tu larga que hora? Eu largo de 5 horas, 5 horas assim, minha tarde, eu estou largando. Eu disse que o salão coral é de 7 da noite. Não, mas o senhor sabe, né? Eu deixei cansado e não. Aí eu disse, tá bom, parou. O coral vai voltar a orar de novo por tudo. Só disse isso para ele. Pastor, pelo amor de Deus, não, chega. O coral vai voltar a orar de novo por tudo. Resultado, a desempregada está cantando de novo lá no coral. Então, as pessoas muitas vezes pedem as coisas a Deus e Deus dá. E depois que está na bênção, você que pensa que Deus não está falando aqui. Isso talvez seja uma resposta para ti, porque está na prova há muito tempo e Deus não atende a tua oração. Porque antes que tu tenha as coisas, Deus quer você aqui, adorando, louvando, glorificando. E a Bíblia diz que você ora e eu oro e Deus não responde. Eu peço mal. Mas a gente é tão bobinho porque pensa que Deus não conhece a gente, as qualidades que a gente é. Não estranho não, eu sou assim. Não estranho. Então, outra vez, a dor apresentar o obreiro. Ou como é uma dor, não tem que ser. Todo ano é isso. Todo ano eu fui sangue. Porque tem o maior cuidado para não errar. Aí eu vou apresentar o obreiro. Quando eu apresento o obreiro, isso não é introduçãozinha, só dando o prato para depois eu peguei. Eu disse, você perde não, eu vou vir aqui para falar. E eu apresentei um irmão, e esse irmão sumiu. Veio para lá. Depois sumiu. E o que doía é quando alguém dizia assim, escalava ele faltava as escalas, não ia. E o que doía em mim era assim, o irmão que o Senhor apresentou, ele não tem nome não. Não falava o nome dele não, só dizia assim, ô pastor, aquele que o Senhor apresentou, está queimando escala, não aparece novamente. Encontrei no mercado. Só que no outro mercado agora, porque eu morei em Caetezu e ele lá no mercado, lá em Caetezu, eu fui lá comprar umas coisas que tem lá, eu sempre gosto lá no mercado. E quem conhece aqui Caetezu? Conhece Caetezu, o bairro Caetezu? Na avenida ali de Caetezu mesmo, tem uma rua chamada Rua 128, tem uma igreja, um templo na frente ali, na avenida mesmo, Rua 128. E é aquele mercado em frente à igreja. Eu encontrei com ele, homem, cadê tu? Tu estás sumindo, não vai para esses caras. Eu disse, pastor, eu estou com 3 portas de emprego e na minha folga eu botei 2 combos de praça e na minha folga eu rodo nas combos. Pastor, não falo muito não, porque agora eu estou sem tempo. Tá certo, acabou aqui. Sim, senhor. Quando eu não disse nada, acaba o ciclo de oração e vem as irmãs saindo. De dentro do ciclo de oração, vem as irmãs saindo. Aí meu irmão dá um grito assim, ei! E eu pensei que era senhora, não, é com ele. Aí o senhor está te chamando, ele virou. Jesus está dizendo que vai te dar tempo. Glória, glória a Deus. Aí ele fez assim, aí. Eu digo, oxe, é isso? Oi, tu está sem tempo. Jesus está dizendo que vai te dar tempo. Que aí é isso aí? Pensa aí. Ele falou, não, pastor, porque eu senti que não é bom não. Deus está de pé de tudo. E ele foi, nessas idas que ele foi, ele disse que caiu da moto. E ele disse, foi aqui
queda boba. Não tinha motivo para aquilo. Mas ele simplesmente se desequilibrou e caiu. Nessa queda, partiu a perna em 3 partes. Passou por 7 cirurgias. E eu encontro com ele. Vou lá no mercado de novo. Só que no finalzinho da tarde, já anoitecendo, lá vem ele. Paletó, gravata, biga na mão, 2 muletas, uns ferrinhos assim na perna. E eu olhei para ele e disse: como que foi isso? Ele disse: só lembra daquele dia que Jesus disse que ia dar tempo a mim. Eu disse: eu lembro. Fui pronto. Aí ele contou a história. Eu caí e tal, aconteceu isso aqui. Agora eu não posso nem trabalhar nas 3 portas, nem posso fazer as compras. E o senhor dá licença que eu estou atrasado, eu estou escalado, porque eu estou longe de Olha para cá, olha para cá. Eu estou dizendo, escuta, olha para cá, olha para cá. Não conversa agora não. Eu estou dizendo que Jesus vai quebrar sua perna, eu estou dizendo isso. Sim, entenda, pelo amor de Deus. Misericórdia, o pastor chegou aqui com raiva mesmo. Ele quebrou o carro, está com a gente aqui. Não, eu não estou dizendo que Jesus vai quebrar sua perna. Eu estou dizendo que Deus, não brinque com Deus. Ele sabe como fazer você para seguir a vontade dele, viu? E fazer você um verdadeiro adorador. Entendeu? Diga amém. O versículo que eu li, que está contido no capítulo 4 de João, Jesus decide, e o texto começa assim: olha, se você quer, eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, por favor. E o texto começa assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Aí vem aqui, versículo 4. Era necessário passar por Samaria. Você olhando a geografia, tinha outros caminhos, mas Jesus julgou ser necessário passar por Samaria. Jesus toma uma outra atitude. Primeiro, escuta, Jesus manda os discípulos sair perto dele e manda os discípulos comprar comida. Por quê? No peso cultural da época, não era bom, correto, um homem estar conversando com mulher. E os discípulos não entenderam, podiam julgar aquela atitude de Jesus conversando com mulher. E aquela mulher não tinha uma fama muito boa. Já não era correto conversar com a mulher, e aquela não tinha uma fama muito boa. Então Jesus tira os discípulos de perto, porque a pior coisa da vida, irmão, é lidar com gente carnal. A Bíblia diz que o carnal não compreende as coisas espirituais. Em tudo ele vê maldade. Em tudo ele vê. Mas para que isso? Para que dizer que é aquilo de tudo? O carnal é triste. Então Jesus tira, já que não vai entender como eu vou fazer e eu vou trabalhar, tira de perto e fica sentado à beira do poço esperando aquela mulher. Não era outra coisa, não era uma hora habitual das mulheres tirar água. Meio-dia, sol quente. As mulheres recolhiam a água cedo. Mas aquela mulher foi naquele horário, talvez, para não passar constrangimento com as outras. E quando ela chega lá, ele encontra Jesus. E quando encontra Jesus, irmão, o olhar de Jesus não é o olhar do homem. Você pode dizer amém por isso? Porque se o olhar de Jesus fosse um olhar do homem, eu estava acabado. Só Jesus enxerga na gente o que ninguém consegue enxergar.
Aleluia. E ele olhou para aquela mulher e na conversa com aquela mulher, Jesus vai e diz assim: Jesus pede água. Versículo 7 diz assim: foi Jesus que tomou a iniciativa de conversar com ela. Ele disse assim: dá-me de beber. E dá água. E aquela mulher, quando a gente examina o texto aqui, ela não tratou Jesus muito bem, não, viu? Veja como ela começa. Eu quero que você preste atenção como ela começa a conversa e como ela termina. Ela começa assim, olha só. Versículo 9: disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pede de beber, a mim que sou mulher samaritana? E aqui fala um pouquinho da história. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Veja como ela começa: como é que você me pede água? Você não está percebendo, você não está vendo não que eu sou mulher samaritana não? Você não sabe não? Como é que você me pede água? Aí Jesus: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Veja como começou a mulher. Como é que tu? Olha agora ela: Senhor, mudou. Já mudou. Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu um poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? Jesus responde: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida